a igreja com a gloriosa paz de nosso único, eterno, suficiente, exclusivo Salvador Jesus Cristo. Amém. Quem veio buscar uma bênção? Jesus está presente e nos abençoando. E crendo em sua presença neste lugar, com uma das mãos para o alto, diga comigo: eu creio. Na presença do meu único Senhor, Salvador, Redentor, Resgatador, meu justificador. Ele está presente e me abençoando. E quando sou abençoado, não há impedimento. Não havendo impedimento. Vamos meditar? Da parte do Senhor, não. Da nossa parte depende de cada um. E não havendo impedimento da nossa parte, a bênção está garantida e glorifica o nome do Senhor. Vamos orar ao Senhor para entrarmos no assunto proposto para esta noite. Eu vou pedir ao meu querido pastor Luiz Augusto para que faça essa oração. Eterno Deus, aleluia, glória, nós louvamos pela oportunidade, agradecemos ao Senhor pela oportunidade de estarmos aqui para ouvir a sua palavra. Que o Senhor continue dando pelo ungido, conforme todas as vezes, a palavra ao nosso coração, que nós sejamos abençoados por Deus e por nossa família nesse momento, possa receber a paz do Senhor, a bênção, a graça e a misericórdia. Glória a Deus. E te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Podemos assentar. Amados, temos aproximadamente 1h60 para conversarmos sobre um assunto tão importante que é o relacionamento em família, marido, mulher, filhos e aí por diante. Nós já escrevemos um livro sobre este assunto, bem sucinto, com outro título: Namoro, Noivado e Casamento. Esse está pronto. E está saindo um outro da nossa gráfica, Encontro de Casais. Hoje nós vamos dar aqui um estudo sobre o que o Senhor já nos deu. Depois, aqueles que desejarem poderão adquirir o livro, que não vem só um estudo sobre o encontro de casais, mas com outros itens preciosos, que é o livro número 43, 43º livro, amém? Já está aqui a forminha dele, e é só encomendar o pastor Elias Afonso, a irmã Célia que está aí, nossa preciosa ovelha ali na gráfica, Vida Nova. Que Deus possa abençoá-los. Muito bem. Amados, quando nós nos referimos ou entramos numa meditação sobre o namoro, casamento, o noivado, casamento cristão, e também sobre este encontro de casais. Quando digo encontro de casais, é o homem e a mulher. Chegamos já de início a algo tão precioso sobre esse tema, encontro de casais, a vida em família, a vida do casal.
Deus foi Ele que criou a família, instituiu o casamento, pensando, amados, na bênção que devia vir deste casal, a bênção para toda a humanidade. Vejam a estrutura no plano de Deus para a primeira família, instituindo o casamento. Entretanto, já temos ali algo que nos chama a responsabilidade. Deus criou o paraíso ali, o jardim do Éden, perfeito. Fez o homem também perfeito, segundo a sua imagem, conforme a sua semelhança. Aí quando nós paramos para analisarmos esta ação divina, façamos o homem conforme a nossa imagem, segundo a nossa semelhança. O homem foi feito à imagem e semelhança de Deus. Nós vamos ver Deus, a palavra e o homem. É Deus quem fala. É o Espírito e a palavra. E o homem feito à imagem do verbo de Deus e de Deus, da palavra e do Espírito. Nós, quando observamos esta base, esse princípio básico, somos levados à consideração de que isso seria o caminho perfeito para o casal, a família. Então, para o homem ser feliz, o homem, a mulher, a primeira família instituída, teria que sempre voltar à origem, que é perfeita, e que fez o homem também para ser perfeito. Então, quando nós chegamos ao final desta ação divina, é o homem sempre voltando para Deus. De que maneira? O homem, palavra e o Espírito. Quando o diabo entra nesse princípio básico, já o adversário tende ao ataque, à confusão e assim por diante. Uma outra lição tiramos nesse exórdio, nessa introdução. Deus fez a primeira morada da família. Perfeito, o jardim do Éden era perfeito. Entretanto, o diabo entrou ali. O que nós aprendemos disto é que temos que ter vigilância no que diz respeito à nossa casa, ao nosso lar, porque a própria palavra do Senhor nos adverte para uma vigilância que tem que ser absoluta, não pode ser relativa, que o inimigo do homem está dentro da própria casa. Já começou a minar a família. Depois nós vamos falar aqui, ou ler aqui o que nós escrevemos, mas vamos entrar nesse princípio básico que o Senhor está nos dando aqui. É Ele que entra com esses problemas. É algo precioso. O inimigo do homem está dentro da própria casa. Lá no Éden. O primeiro lar humano perfeito, que se tornou imperfeito, e o primeiro casal foi expulso daquele lugar, primeiro lugar preparado para a família, porque houve uma desobediência à palavra do Senhor. E quando nós olhamos o fator principal desta desobediência,
chegamos à conclusão que foi pela mistura. O senhor disse para o casal: olha, aqui tem a árvore da vida, tem aqui tudo aqui, o seu inteiro dispor, mas daquela árvore que está aqui no meio, daquela que quer ser um paralelo aqui, que é do conhecimento do bem e do mal. Vocês observam que até no fraseado, na sequência, não é mal e bem, é do bem e do mal. Porque o bem já tinha que evitar o mal. Não podia levar o bem para o mal, para a mistura. Mas para esse princípiozinho básico que é importante, quando nós vamos ver aqui, o inimigo do homem está dentro da própria casa. Vejamos nos dias de hoje o que está levando tantos ao suicídio, às confusões, às necessidades. O que estamos falando hoje? Mistura. Mas como pode vir essa mistura? O Senhor nos fala que sem separação, sem a santificação, ninguém verá a face do Pai. Pode ser bispo, apóstolo, e muitos pastores, muitos apóstolos, muitos vão chegar naquele dizer: mas eu fiz isso no teu nome eu curei, no teu nome eu expeli demônios, no teu nome eu fiz maravilhas, no teu nome eu profetizei. E o Senhor, é Ele que fala, é Jesus, o Nazareno, que nos dá esta lição, nos chama a responsabilidade. O Senhor diz: e eu lhes direi explicitamente, quer dizer, cara a cara, nunca os conheci. Então nós chegamos à conclusão que usaram a palavra de Deus, tinham conhecimento da palavra de Deus, mas não tinha Jesus no coração. E quando isso acontece, essa mistura, a condenação, ela é muito maior do que se fosse trevas aqui e luz aqui. Fosse aquelas trevas tão somente ali, mas a mistura das trevas com a luz, a condenação é muito maior. Eu vou explicar por quê, e vocês vão entender. Porque trevas está ali, é a treva, todos sabem, está naquele ponto, ou volta para a luz, ou desce ao inferno. Mas o outro lado, se tiver a mistura de trevas com luz, isso aqui não vai ser trevas. A Bíblia nos fala que se a luz que há em ti são trevas, a mistura de luz e trevas, diz a palavra, quão densas trevas serão. Quão densas trevas serão? Mistura. Estamos aqui falando e vamos falar nesse encontro de casais, alguma coisa sobre família. Imagine vocês, eu estando aqui no público, falando sobre família, minha esposa ali. O dia minhas filhas estão aqui, meus gêmeos, meus netos, etc. Já vamos para 50 anos de conhecimento. E não há problema. Mas, quando nós voltamos ao assunto, o inimigo está dentro da própria casa, nesse tempo final, há algo que o diabo está colocando. E crentes, muitos crentes estão pensando que estão salvos, mas se não pararem, vão para o lago do fogo, que arde com fogo e enxofre. Mas o que é isto?
são os joguinhos de azar dentro da casa. Pega ali o tal do tigrinho, tigrão, leãozinho, leãozão, não sei o que é, essa miséria. Pegam ali as pezinhas num jogo de futebol, etc, etc. Isso tem trazido miséria, isso tem trazido suicídios. Isso tem entrado nos lares. Vidas que gastam tudo viciados. Há um tempo atrás, um companheiro trouxe aqui um problema com alguém que a esposa havia gasto 60 mil. Tudo. Deixa na loja. Ainda bem que não mexeu na casa, etc, etc. Tem uns que pega a casa que tem, coloca ali nesse projeto do diabo para ganhar dinheiro fora da palavra, porque a palavra diz que com o suor do teu rosto comerás o pão cada dia. Honestamente. Essa é a verdade. Mas querem ganhar de que maneira? É um que vai ganhar, 2 ou 3, e os restantes. Quase que deixam os filhinhos ser um leite, etc. E tudo. Será que é isso que a igreja quer? Eles estão entendendo? Então, algo como esse já entra com a desgraça sobre os casais. Esta é a verdade. Uma outra coisa, amados, que se não houver a vigilância, o inimigo vai minar a família. As crianças vão para o colégio, jovens vão para a faculdade. É claro, nós estamos vendo que nesse tempo final, cada um tem a sua ideia. Cada um tem o seu próprio pensamento. Notem o português, o gramatical que eu estou usando. Cada um tem o seu próprio pensamento. Quando eu digo cada um tem o seu próprio pensamento, são muitos pensamentos. E esses muitos pensamentos, de lá, cá e de outro, querem entrar, ou procuram entrar nos pensamentos. Não é do mundo, não. O mundo já tem tudo isso. É no pensamento daqueles que são da obra de Deus da igreja. Quando se fala em dinheiro, então, tudo vale. Para que o vil metal chegue. E o Senhor nos fala que não se pode servir a 2 senhores, isto é, as riquezas e a Deus. Quando fala servir as riquezas, diz assim, é impossível um desses ricos entrar no reino dos céus. Aí alguém pode pensar assim, aí vai alguém que leva para o extremo. Não, eu sempre digo, se alguém tem problema com riqueza, com dinheiro, essa coisa, traz para cá, porque eu não tenho esse problema. Essa é a realidade. Veja a ação da palavra, em que ela entra, no que ela quer nos granear a nossa mente, que é servir as riquezas. Aí você tem que levar em consideração que nesse tempo final, uma das estratégias satânicas do diabo é inverter os valores. E nisso está invertendo. Porque o Senhor nos dá as riquezas, o Senhor nos dá a prosperidade, mas não para nós servirmos a riqueza, a prosperidade, mas para que elas nos sirvam. Entendeu? Glória a Deus. É a inversão de valores. Aí tudo se faz para adquirir os meios, amados,
ali vamos justificar os fins dos variados pensamentos. Volto ao colégio. As crianças vão para a escola, estão lá, são às vezes poluídas ali. E cabe aos pais despoluí-las em casa. A educação não é lá, a educação é em casa. Aí o diabo procura inverter as coisas. Entra com uma educação diferente para inverter os valores, aquele estudo fundamental, aquilo que é de necessidade para o aprendizado, para que saia um bom profissional dali. Não, é invertido. Entra com outros pensamentos, até políticos, com outras sutilezas, etc. Há poucos dias nós tivemos uma experiência profunda ali em Santos Dumont. Uma menina, ela está cantando, cantou aqui no coral, ela tem 12 anos, linda, preciosa. De repente, começou a mudar a sua maneira de agir. Fechada, não queria dar atenção para o que a mãe e o pai falavam, e os pais começaram a ter aquela mudança radical. E ela se fechava. Aí os pais foram examinar a mochila dela. Estava ali já uma vestimenta de macumba, de terreiro. E foi chamá-la a atenção, conversar com ela, para expulsar os demônios daquela criança. Ela estava falando que, saindo da igreja, essa coisa toda, que agora ela introduziram na mente dela o consultar os mortos, conversar com os mortos. Aí o pastor, que é o avô da menina, expulsou os demônios, parte de nós. Com a palavra, completamos ali a obra, conversamos, etc. Ela voltou ao normal e disse que agora está liberta. Agora, se alguém vier com ela, ela que vai entrar com a palavra. Quem está entendendo? Então, essa é a verdade. O encontro de casal, eu já fui a muitos. Fui de um pastor que foi o reitor do Bennett, 7 faculdades teológicas, etc. Fui um encontro de casais proporcionado por ele. Aí vem aquela coisa toda, pega um casalzinho, aí põe um lá debaixo da água e começa a se beijar. Eu entrei e disse assim, mas é isso aí, o encontro de casais? Não é isso que eu quero. Mas eu beijar, quando botar a mulher ali debaixo da água, o outro está lá do outro lado, é isso? Chega ali, beija ali meia hora, essa coisa toda, etc e tal, depois esquece daquilo. Então, as fantasias chegam, mas os servos de Deus não vivem de fantasia ou de coisas idílicas. Eles se pautam na realidade. E a realidade é buscar o reino de Deus, a sua justiça em primeiro lugar, e as demais coisas serão acrescentadas. Como estamos? A primeira família foi instituída por Deus. Tinha as normas para ela. Nós temos aqui, nesse livro, falando sobre namoro, noivado e casamento. Se houve um erro no contexto, tem que ser corrigido no final. Quando eu digo final, por quê? O namoro é o princípio, o casamento é o final. Mas no meio tem um contexto, o noivado, ou a preparação para o casamento, e assim por diante. Não pode ser uma fantasia, tem que ser uma realidade.
a vida da igreja é o caminho que é uma reta ascendente. Em geometria, que eu trabalhei muito sobre isso, a reta, ou o caminho reto, ou a reta, é uma sequência de pontinhos. Aí, usando um pontinho sobre o outro, aí dá uma reta. Caminho reto, reto. Então, a igreja está nessa reta. O primeiro pontinho é o Senhor. Mas esse primeiro pontinho é o último pontinho. Nós não podemos nos desviar nem para a direita nem para a esquerda. Quem está entendendo essa realidade? A igreja tem já o seu caminho determinado. E o caminho é Jesus, que é o caminho da verdade, que é o caminho da vida. Essa é a realidade, é o ponto básico para o lar, a família. Se o senhor não guardar a cidade, se o senhor não guardar o lar, se o senhor não guardar o trabalho, se o senhor não guardar a nossa vida, se o senhor não guardar os nossos pensamentos, vamos vigiar o homem. Nós vamos falar aqui sobre isso. Há uma falha em nós, produzida de quê? Da falha de um primeiro casamento, de uma primeira família, e que nos traz uma lição. Mas na frente já diz que o inimigo não está dentro da própria casa. Então, se houve ali no Éden, jardim do Éden, feito tudo perfeito, e o diabo entrou, ele queria entrar na sua casa. Ele entra lá no colégio. Eu me lembro, não sei se a Marilene se lembra disso, que nós trabalhamos para tirar a Priscila, ainda adolescente, de uma parte da manhã para colocar à tarde. Você lembra disso? Por quê? Tinham convidado os adolescentes estavam fumando maconha nos banheiros. Você lembra disso, não? Lembrou agora, né? Aí nós até lutamos e conseguimos transferir-la para a parte da tarde. Resolveu o problema. Então entramos em ação. Quando nós vimos esses particulares, e que eu estou colocando aqui como princípios básicos, que depois eu só vou ler, princípios básicos, nós precisamos entender a casa construída sobre a rocha e a casa construída sobre areia. Areia é fictício. Areia não tem base. Então, quando você vê casa sobre a rocha, sobre a areia, vem a tempestade, ela parece a mesma coisa. Pelo contrário, às vezes é mais aparente. Porque aquilo que podia ser colocado na base foi tudo colocado na aparência. Ele está entendendo? Tudo tem casamento assim. Junta o dinheiro, não pensa o que tem depois do casamento. Aí faz banquete, faz aquela coisa toda, faz uma dívida, aquilo ali, aquela aparência, aquilo que foi feito ali. Sem, amados, a comunhão com o Senhor, sem ver as necessidades, sem olhar aquilo que nós vemos que a palavra nos ensina na experiência de José do Egito, mostrando que veio amados, tem as vacas gordas, mas as magras também vêm. Então, quando nós nos relacionamos ao casamento, à família, nós temos que estar preparados para saber o que o Senhor nos alerta na sua palavra, que muitas são as aflições do justo, elas vêm. Então, as bênçãos chegam, mas os problemas também. Então, temos que estar preparados para desfrutar das bênçãos, mas também tendo em consideração
amados, os problemas, as lutas, porque o mundo, aqui nós temos muita coisa a receber de bem, mas temos muita coisa também na contrapartida de mal. José no Egito se preparou ali, nas vacas gordas, no tempo da abundância, rompeu as vacas magras. Eu gastei com a Marilene, com um câncer que a acompanhou, que a pegou, mais de 200 mil, né? Mais ou menos 200 mil. Não tem problema. Quem está entendendo? Porque aquilo que se faz de fantasioso, de idílico, vai dar problema depois. Que a vida do crente não pode ser uma fantasia, tem que ser uma realidade. Aleluia. E a realidade é essa comunhão profunda com o Senhor. Aleluia. Essa é a realidade. Muito bem. Vamos ver o que o Senhor nos deu. E outra coisa, temos esse livro, que já é o namoro, noivado e casamento. Aí alguém chega e diz assim: bispo, esse livro, namoro, noivado e casamento, já passei pelo namoro, já não passei pelo noivado, já estou casado, etc. Então, para mim não dá. Mas nós não falamos do princípio, o meio, o fim. Aqui, o namoro é o princípio, o noivado está no meio, o casamento está aqui no final. Então você namorou, passou pelo noivado, o estudo da pessoa para se casar. Aí o que eu falei? O homem tem mais semelhança de Deus. Para voltar à bênção, vem lá. O homem, a palavra e o Espírito. Está aqui. Casou-se, namorou para se casar? Se case para continuar namorando, porque eu estou namorando a minha baixinha até lá, até hoje. E ela trabalha, ela vai para um lado, vai para outro, eu estou aqui. Estou de olho. Olha lá como é que ela fica. Muito bem. Então vamos ao encontro de casados. Esse livro daqui tem esse estudo de hoje e mais alguns estudos, né, gente? Vai ser esse livro 43 aqui. Tem mais alguma coisa para entrar, né? Vai ser, depois vocês encomendam. O que entendemos sobre encontro de casais? Casamento, primeiro. O que é um casamento? União legítima entre homem e mulher, conforme lemos em Mateus 19, 4 e 5. Não podemos fugir da palavra, porque sem ele nada podemos fazer. Aí você vê que eu falei palavra e mencionei ele, porque ele é a palavra. Ele é o verbo de Deus. E quando ele vier buscar a igreja, está vindo, ninguém se luta. Nós estamos às portas do arrebatamento. E precisamos saber, ter a convicção de que lado estamos. Porque ele diz que por crescer a iniquidade, a maldade, o amor de quase todos, o amor de muitos esfriará. Quando diz de quase todos numa tradução, não são todos, mas quase todos. Então, tem um pouco ali que está ali. Quando diz o amor de muitos esfriará, então são poucos os que serão salvos. Aí estamos o quê? Ali, inserido no meio dos muitos que estão misturados e vão ficar. Porque nem todos que dizem Senhor, Senhor, vão ser salvos, ou naqueles poucos que perseveraram até o fim, buscando o reino de Deus e a sua justiça em primeiro lugar. Aí alguém diz assim, aqui tinha um companheiro que dizia assim: o bispo fala dessa maneira, mas tem família. Ah, meu Deus do céu, ele devia ter a palavra, né? É a família. Eu estou casado, ele devia ter a palavra ali para um grupo que se perdeu. Porque quando o Senhor chegou a hora do arrebatamento, das bodas do filho estava pronto, eu me casei, não posso ir. Essa é a realidade, não dá certo. Ah, mas eu estou trabalhando
como é que eu vou buscar o reino de Deus, ou me dedicar ao reino de Deus, eu tenho que sustentar minha família, etc. Poxa, eu trabalhei 12 anos no exército de fundação da igreja. Depois, quando que o Senhor usou para fundar a casa de oração, foram 12 anos ainda na ativa do exército, e daí? Busquei o reino de Deus na sua justiça em primeiro lugar. Quando chegava lá no quartel, eu chegava e agradecia a Deus pelo trabalho que tinha me dado. Porque há muitos que procuram um trabalho, um serviço e não tem, é uma luta. E o Senhor tinha me dado aquela ali. Aí agradecia a Deus pelo trabalho. Trabalhava lá, orando. Depois abri o trabalho lá no quartel, ganhei almas para Jesus, etc. Exerci a capelania militar. E quando saía, agradecia o Senhor pelo dia de trabalho. Quem está entendendo? Vocês entenderam? O que aconteceu? Comunhão com o Senhor no princípio, no meio e no fim. Porque se nós nos perdermos no contexto da caminhada, eu vou para um lado. Houve um problema aqui. Vou para um lado. Quando eu vou para esse lado aqui, aí eu vou dizer o seguinte: está aqui na obra do Espírito, está tudo. Aí vem uma coisa ali, o contrário, um problema que, principalmente esse problema acontece para os ególatras, egoístas e egocêntricos. Você sabe o que é ególatra? O crente ególatra, egoísta e egocêntrico? Ele não pode ver ninguém subir. Se ele vê alguém subir, ele já começa a perder a noite de sono. Porque ele é o ego. Ele não entendeu o fundamento para a comunhão com o Senhor. Ele não aprendeu. Não entrou pela escolinha do Espírito, porque o Senhor disse: você quer ser meu aluno, meu discípulo? Primeiro você nega você, o que você acha não interessa. Quem está entendendo? É como se eu falar assim: você está preocupado com A, está preocupado com B, está preocupado com C, com você. Amar o próximo? O próximo é a terceira pessoa. A segunda somos nós, a primeira é o Senhor. Amar a Deus sobre todas as coisas. Ali, ele é o primeiro. Ao próximo, como você ama a si mesmo. Então o próximo, ele é o terceiro. Quem está entendendo? Que é aquele próximo, terceiro, que se ama, você pode desviar. Mas você está colado com Deus. Aleluia, aleluia. Você está firme com ele. Quem está entendendo? Então é aquilo. Nós não podemos nos deixar levar sobre um acontecimento, alguma coisa, etc. O irmão falhou, acabou. Você não lê a palavra. Paulo fala: olha, estiveram conosco, essa coisa do se fosse dos nossos, estariam conosco. Se não ficar, porque não era dos nossos. Hebreus 12, 1, 2, olhando firmemente para Jesus, o autor e consumador da fé. Então, o chamado para o discipulado, para aprender do Senhor, negue-se a si mesmo, que eu acho que não interessa. Eu acho muita coisa. Nós achamos muita coisa. Nós pensamos muita coisa. Hoje, conversando com alguém, falei do problema. Você sabe o que é o seu problema? Vou falar para ele. É que você tem vontade de acertar, mas você sofre por causa do seu pensamento. Eu te chamo aqui, converso com você, você chora, você compreende, você conversa, não vai fazer mais nada, põe a mão na palavra, mas você está dizendo, está pensando, está lutando naquela guerra com ele mesmo. Não, eu não vou fazer, eu não posso fazer, mas vou fazer. Eu não posso fazer, mas vou fazer. Não se liberta do pensamento. Quem está entendendo o que eu estou dizendo? Essa é a realidade. Antes de amar o próximo, ama você mesmo. Porque senão você pode se preocupar com a vida do próximo ali e esquecer da sua.
Aí o que a palavra nos adverte? Paulo falando que ele tinha um cuidado de não levar muitos ao Senhor e eles virem a ser desclassificados. Ele está entendendo? É por isso que nós falamos há poucos dias da igreja do Senhor no sentido eclesiástico e no sentido ministerial. O eclesiástico é da estrutura da igreja, e o ministerial é do ministro, é daquele que está exercendo ali a responsabilidade de pregar. Está lá em primeira epístola de Paulo aos Coríntios, no capítulo 11, verso 23, que Paulo diz: porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei. Entendeu? Então vamos ver que Paulo, entre tudo aquilo que Paulo recebeu do Senhor para o ofício da ceia, o que toca profundamente na nossa parte, uma responsabilidade muito grande, estando na igreja. Aquele que come, participa da ceia e bebe sem discernir o corpo, a igreja come e bebe juízo para si, para a própria condenação. É considerado indigno. Então, esse hino que se canta por aí é um hino, não tem estrutura, não importa a igreja que tu és, se atrás do Calvário tu estás. Primeiro, a igreja não está atrás do Calvário. Fala o Calvário, fala na cruz. A igreja não está atrás da cruz. A igreja está na frente, porque na cruz está o Senhor. Se você passa para trás, a cruz está vazia, você tem que ser pregado ali pelos seus pecados. Mas na frente não. Jesus já lançou para trás das suas costas todos os nossos pecados. Isso está até no profeta Isaías. Alguém abre aí, por favor, depressa para mim. Profeta Isaías, capítulo 37, versos. O quê? 38, 17. Hein? 38, 17. Eis que para minha paz eu estive em grande amargura. Tu, porém, tão amorosamente abraçaste a minha alma, que não caiu na cova da corrupção, porque lançaste para trás das tuas costas todos os meus pecados. Quem está entendendo? Atrás das costas está o quê? A cruz. A cruz. Aí tu imposta a igreja que tu és. Aí você vai para uma igreja que tem cruz. E aí? O pastor Roque não está aqui. Nem o Paulo César, né? Nem o Paulo César. Mas foram dois fatos diferentes que houve. Primeiro foi o reitor do Benedito, 7 faculdades teológicas. Eu fui pregar lá na igreja que nós fomos alunos pagos pela igreja metodista no princípio para vir para o grande. Ele veio, eu não vim, foi preterido. Mas ele estava com a cruz. Eu disse: companheiro, você, poxa vida, dos anos, grande professor, PhD em teologia, usando essa maldição aí. Não, mas isso aqui é a cruz. Aí eu expliquei para ele. Se o homem estivesse aqui a falar, no dia seguinte, ele tirou a cruz. O que você fez com a cruz? Joguei aquela porcaria fora. Era ouro. Se foi ouro, você jogou fora, me diz que eu vou buscar. Pois é, bom. E botou uma bíbliazinha, um livrinhozinho, escrito ali: o Senhor é o meu pastor. Ele entendeu. Com Paulo César, nós fomos uma igreja. O Senhor vai dizer para vocês: a igreja, no princípio, muitos anos isso, 11 mil metros quadrados de igreja. Vocês já pensaram? Isso aqui tem 300 metros. Agora você põe 11 mil metros quadrados. Minha igreja tem 1000 metros. Então, 11 igrejas daquela. E é tudo. O coral tinha 200 vozes ali. Tudo uniformizado. Sabe o culto que eu fui pregar e não sabia? Inauguração de uma cruz. Linda. No meio do povo. Dentro da cruz, aquela
lâmpada fluorescente, aquilo, puxa vida. O coral cantando, aí veio a hora da veneração, adoração à cruz. Todos se voltaram para ali. O coral cantando, gente chorando. Eu fiquei de costas, no meio da multidão. Sabe o que aconteceu? Esse pastor foi colocado em disponibilidade, em castigo durante um tempo. Mas preguei naquela noite e disse que eles estavam totalmente enganados ao olhar para aquilo ali. Lá no Calvário, a luz estava do lado de fora, estava pregado na cruz, a luz ali está dentro da cruz. Então misturou o símbolo da maldição com luz. Quem está entendendo o que eu estou dizendo? Essa é a realidade. Então importa. Paulo fala aí, não discerne o corpo. O corpo que vai ser arrebatado, a igreja vai ser arrebatada, é a igreja da palavra, porque ele vem com o nome. Veja aí, Apocalipse 19, 13. Eu vou ler agora, senão daqui a pouco começo a falar, eu vou fechar até aqui. Tá? Vamos para aqui agora, só isso. Porque de tudo isso está o básico da bênção que nós estamos aqui, nós vamos ter outras reuniões dessas. A estrutura familiar. Na estrutura familiar, ambos têm ali as suas responsabilidades. E a primeira responsabilidade só vem para a mulher, não adianta. Aí, mulheres, sejam submissas aos vossos maridos. Em tudo, ao vosso marido. Aí alguém diz assim, mas eu não posso ser, como é que eu vou ser submisso ao marido se ele não é isso, se ele não quer nada com Jesus? Eu digo, o problema é seu. Por que você foi casar com ele? Devia ter visto antes. Quem está entendendo o que eu estou dizendo? Por isso que tem um princípio básico para tudo. Mas se o homem aceitou Jesus como Salvador, fica firme. Ainda ontem nós tivemos uma bênção muito grande, né, Ismael? Sim. Você viu, né? A esposa ia com a filhinha à igreja, mas o marido não ia. Um ego que só misericórdia de Deus. E eu estava trabalhando com ele, mandava toda a vinha sozinho, eu digo, dá um abraço no seu marido. Quando ele chegou ontem, foi ontem. Eu disse, sua mulher tem dado, tem transmitido meu abraço a você toda vez que ela chega e diz que o senhor mandou um abraço para mim. Sabe por quê? Que hoje você chegou aqui, tem que tomar uma decisão, a sua mulher vem sozinha aqui, está aqui orando, chorando, buscando, e você está onde, rapaz? Não, mas eu estou com Jesus, eu não sei o que está com Jesus aonde? Está dentro da palavra? Ele vem buscar a igreja, o nome pelo qual ele usa para buscar a igreja, veja, Apocalipse capítulo 19, 13. Vê se está de acordo com isso. E estava vestido de uma veste salpicada de sangue, e o nome pelo qual se chama é a palavra de Deus. Quem está entendendo? Fora da palavra não. Gente, nós temos que ter consciência disso. Nós estamos às portas do arrebatamento. Quem quer ser arrebatado? Eu também. Mas para que eu confirme, que eu tenha convicção, eu tenho que estar na palavra. Que a vida eterna está ali, João 5,39, examinar a escritura e vós cuidar. É o cuidado que devemos ter. Não é um cuidado contra as coisas, não. É o reino de Deus em primeiro lugar. É vencer a si mesmo, o ego. Quem está entendendo? Essa realidade, você vê, política, essas coisas todas que está por aí, é uma miséria. Está tudo ali, está tudo bem. Mas se alguém é projetado do outro lado, já começa o outro lado, perde a amizade, já começa porque o sangue de Jesus tem poder. Que confusão tremenda. Essa é a verdade. A Bíblia diz, sem santificação ninguém verá a paz do Pai. A igreja hoje é mais política do que se pauta na palavra. Quem está entendendo? Não está certo isso.
Essa é a realidade. Aqui é o lugar da convergência. Lá fora é divergência. Lá fora é divergência. É um batendo com o outro não presta, o outro aquele ali não presta, mas aquele ali também não, porque o negócio é chegar lá. Muito bem. Então, vamos ler agora, que eu vou ler rápido. Casamento, união legítima entre homem e mulher. Está entendendo? Então não é o quê? Homem com homem, mulher com mulher. É um homem e mulher. Sabe por que eu falo isso? Porque às vezes não há uma vigilância. Aí entra um problema desse. Aí, porque houve um problema que entrou na família, nesse sentido, contrariando aqui, aí já fica, né? Mas Deus é misericordioso. Ele é misericordioso, mas ele fala que esses tais, se não houver arrependimento, se não mudar, esses tais não entram no reino do céu. Quem está entendendo? Não tem nada. Esse babazinho, isso aí babazinho, isso é nojento para o céu. É o que o Senhor, quando fala às igrejas, ele diz assim: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Aleluia! Essa é a verdade. Mas hoje se vende. Se vende, olha, conforme quanto vem. Tem gente que está malhando Judas. Malha o Judas no dia aí, não sei o que é, ele malha o Judas. A brincadeira é Judas malhando. Judas, porque vende o Senhor, vende a sua salvação, vende a sua comunhão com Deus, com um preço muito menor ainda do que Judas recebeu. Ele tomou de prata e vai comprar um campo de sangue. Cemitério para estrangeiros. Vamos correr aqui. Ele, porém, respondendo, disse: não tendes lido que aquele que os fez no princípio, macho e fêmea os fez? Ele disse: portanto, deixará o homem pai e mãe e se unirá à sua mulher e serão ambos uma só carne. Amém? Amém. Eu não gosto de deixar uma coisa pelo caminho, não, porque alguém pode dizer que o bispo é machista, porque eu falei da mulher, estou falando da mulher que em tudo seja submisso ao marido. Mas o Senhor está falando para servos de Deus. Aleluia. E vocês vão ver porque eu falo, porque eu entendo aquilo que está ali até mais na frente. Vou falar. Entrando lá no princípio básico da união, do casal, da família. Essa é a realidade. Então, quando diz a mulher seja em tudo submissa ao marido, mas lá na frente é um marido. Não um marido vagabundo, não é um marido que não tem responsabilidade com a casa. Quem está entendendo? Não é um marido que envergonha a mulher e os filhos, que deve lá e diga, bota lá a conta do Abreu, que ele não paga nem eu. Essa é a verdade. Muito bem. Mas também o senhor chega lá e fala para a responsabilidade do marido. Amem as vossas mulheres como Cristo amou a igreja. E a mulher, coloca como igreja, como a igreja ama. Quem está entendendo? Então, cada qual com a sua responsabilidade. Aí diz assim: a mulher sábia edifica a casa, a louca destrói. Não quer responsabilidade? Aí joga tudo para o outro lado. Não, cada um o seu cada um. Quem está entendendo? Tudo de acordo com a palavra. Mas vamos depressa aqui. A instituição do casamento. Disse o Senhor Deus: não é bom que um homem esteja só. Falhei uma auxiliadora que lhe seja idônea. Opa! O que o senhor fez? Da mulher? Bem? Ué. Não está errado isso aqui? Não devia ser, não devia ir falar, vai fazer do homem um auxiliador da mulher.
coisa como é. Porque tem alguém que às vezes vem umas coisas e que vem, eu quero entrar em tudo isso aqui, mas chega tanta coisa que não é brincadeira, eu precisava de um dia para falar tudo sobre isso. Essa é a realidade. Então, a responsabilidade de cada um. Mas vamos aqui. Havendo o Senhor Deus formado da terra todos os animais do campo e todas as aves dos céus, trouxe-os ao homem para ver como este lhe chamaria. E o nome que o homem desse a todos os seres viventes, esse seria o nome deles. Deu nome o homem a todos os animais domésticos, às aves dos céus e a todos os animais selváticos. Para o homem, todavia, não se achava uma auxiliadora que lhe fosse idônea entre os animais. Quem está entendendo? Então, a mulher tem que ser o quê? Idônea. Tem que ser tratada com também idoneidade. Ela não é um animal. Quem está entendendo? Ela não foi levantada para ser usada pelo homem, mas para ser uma companheira. O Senhor diz que é companheira. O Senhor deu aquela responsabilidade sobre toda a criação. Mas com a mulher, para a mulher, ele sempre fica do meu lado. Você vai ser a minha companheira. E nós vamos estar ali mais na frente sobre isso. Agora, quando muda uma mulher, jamais será feliz. Ela é uma infeliz se ela tiver que usar de autoridade sobre o homem. Cara, sem responsabilidade. O cara não quer nem saber daquilo. Olha, o filho não quer nem saber daquilo que o filho está precisando, essa coisa toda. Vai jogar lá e deixa de trazer o leite para o filho. Aí alguém diz assim, vai ser lá no mundo uma conversa. A igreja está cheia desses viciados. Por aí. Essa é a verdade. Então só pensa em terra. Parece que nunca vão partir. Quem é que pode chegar aqui e dizer que vai chegar amanhã, viu? Agora deu um candidato a vereador com 49 anos, toda a saúde, com a esposa, com o filho, de repente, estava morto. Ora, ganhei um empresário para Jesus lá, bem, saiu, tudo bem, iria se casar e foi fazer um check-up, né? Ali e tal, para coisa e tal. Aí foi, ele fez lá um procedimento lá no coração, etc. E tal. Saiu contente, tudo bem, etc. Botou o pé para fora do edifício, ali do gabinete médico, caiu morto. Eu senti muito, porque levei um tempo para ganhar aquele homem para Jesus. Quando eu cheguei, primeiro ano que eu fui, não consegui. No segundo ano eu fui lá, mandou para entrar. Eu preguei para Jesus, aceitou Jesus chorando. Aí depois que ele aceitou Jesus chorando, ele tirou uma toalha que estava em cima da mesa, com algo embaixo, ele tirou um revólver 38. Isso aqui, ó, está tudo aqui. Quando o senhor chegou aqui, a hora que eu ia dar um tiro no meu ouvido. Bom, nem vou dizer o porquê, porque é tão triste que vocês nem sabem. Havendo o Senhor Deus formado da terra toda animais, já falei, ele disse, deu nome ao homem a todos os animais domésticos, às aves dos céus e a todos os animais selváticos. Para o homem, todavia não se achava uma auxiliadora que lhe fosse idônea. Então o Senhor Deus, olha só, fez, olha só, primeiro o homem, depois a mulher. Então o Senhor Deus fez cair pesado sono sobre o homem, e este adormeceu. Tomou uma das suas costelas e fechou o lugar com carne. E a costela que o Senhor Deus tomara o homem, transformou-a numa mulher e lhe a trouxe. E disse o homem, esta é afinal osso dos meus ossos, é carne da minha carne. Chamar-se a varoa, porquanto o varão foi tomado. Por isso, deixará o homem pai e mãe, e se unirá à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne.
Vocês vejam que ali ele já não pode, eu me casei, aí eu vou fazer isso, eu vou ficar nas costas do pai, vou ficar na costa da mãe. Aqui não, manda deixar. A responsabilidade tem que ser agora para um outro lar. Quem está entendendo? Mas para ser esse outro lar, o lar que ele teve, o lar de onde ele veio, tem que ser um modelo perfeito para um próximo lar. Senão cai naquela de Êxodo, capítulo 20, verso 4 e diante. Visita o pecado do pai no filho até a terceira geração daqueles que o resto. Mas a misericórdia do Senhor é grande, o uso de misericórdia até 1000 gerações daqueles que obedecem. Muito bem. Que preciosa lição recebemos nessa operação divina. Deus não tirou a mulher da cabeça do homem, como se houvesse a mulher que usasse a autoridade sobre outra pessoa. Mulher puxando a orelha do homem. Você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo. E tem homem tão frouxo. E se a mulher chegar e dizer, olha, eu não quero que você vá à igreja lá tal dia, eu sei que tem que ser um dia. Ele dá. Essa é a verdade. E o buscar o reino de Deus, a sua justiça. E Jesus chega, como é que fica? Isso aí aconteceu no Éden. E nós vamos mais para frente. Eu vou falar o porquê. Deus não tirou a mulher dos pés do homem. Você está entendendo? Você vê que o assunto, ele dá responsabilidade de um lado, a responsabilidade do outro. Não pode dizer que o bispo é machismo, porque o bispo está dentro da palavra. Nem que está puxando do outro lado. Está dentro do assunto. Às vezes, quando um casal de servo de Deus, ele se desentende, pelo amor de Deus, vocês não sabem meu sofrimento, meus gemidos, porque eu amo um e o outro. E agora, como é que fica? Quando se acerta, olha que paz Jesus me deu. Muito bem. Tirou-a do seu lado, sob o seu braço, da periferia do seu coração, para ser uma companheira idônea. Idônea quer dizer responsável. Quer entender? Idônea quer dizer responsável. Essa responsabilidade nas mínimas coisas. Não é deixar pia suja de prata, aquela coisa, bem bonita, joga para lá, a mosca está lá, é barata de um lado, é outra coisa de outro. Muito bem. Não podemos ir mais à frente. Tirou-a sob o seu braço para ser amparada e sustentada pelo homem. Tirou-a da periferia do seu coração para ser amada. Foi amor. Foi amor. Já vai para 50 anos que eu faço declaração a ela todo dia. E não tem nada que ela faça para mim que eu não agradeço, é verdade ou não? Mas eu fico tão contente, agora que eu vou agradecer mesmo, sabe por quê? Eu agradeço, ela diz assim, passa a mão no meu cabelo e diz assim, obrigado, amor. Aí ela diz assim, você merece. Imagina eu estar falando aqui, a minha esposa, meus gêmeos aqui, meu neto aqui, dizendo, a gente está falando uma Bíblia diferente, bem diferente, não. É tudo certinho. Mas vamos lá. Espírito da matéria. Tirou-a primeiro, vamos aqui. Tirou-a da periferia do seu coração para ser amada, alvo de suas atenções e carinho. Quem está entendendo? Carinho, então com carinho. Nós vamos chegar ao final, que o homem não pode usar a mulher. A mulher não pode ser objeto de uso, mas o homem também não pode ser objeto de uso. É só entender, é só adquirir. O outro livrinho está aqui, só adquirir esse livrinho vai entender. Tem gente que quer colocar a lebre debaixo do elefante. Não, a lebre tem que ser para cima do elefante. Aquela parte sensual,
aquela parte que você sabe, etc e tal, a gente conversa antes, aí vai lá, aí falou, pronto, acabou. Não. Antes agradece a Deus, depois agradece a Deus, e outras obras é uma conquista direta. É uma conquista direta, é bom, no outro lado vai dizer, não, agora não. Eu me lembro um particular que eu vou falar, mas gente italiano não gosta muito, depois lá me puxa a orelha em casa. Aí eu estava lá, estava muitos dias viajando, aí fiquei lá, e segunda-feira vai para oração. Aí eu cheguei à noite, fui lá para tarde, da noite, deitei, aí eu vendo ela acordar para vir para a oração. Aí ela foi tirar a camisolinha dela, eu digo, Jesus, eu estou de zoio nela. Aquele olho santo, sabe? Eu digo, amor, você não vai ficar aqui, não. Hoje eu estou aqui, estou ficando aqui. Eu estou tão carente. Eu estou carente. Ela passa o dedo no meu nariz e diz assim, eu aprendi, você é o meu marido, mas meu pastor, eu aprendi com você quem tem que buscar o reino de Deus, a sua justiça em primeiro lugar. Primeiro lá. Se fosse antes, deixasse de lá, não dá problema. Agora quando ele vai lá, busca o reino de Deus, a sua justiça em primeiro lugar, a gente está esperando, sabe? Bom, o restante vai dar conta de vocês. Então vamos para cá. Vamos aqui. Espírito antes da matéria, Lucas 14, 20. E o outro disse, casei e, portanto, não posso ir. É o reino de Deus, é a sua justiça. Não adianta estar aqui, aí eu vou ter casal que gosta, no dia dos encontros de casados, vou ficar bem juntinho. Sai daqui, acabou. Chega em casa, vai para um lado, outro para o outro. Quem está entendendo? Essa é a realidade. Esses dias eu estava conversando com o irmão lá, penteei meu cabelo, vocês deviam ver. Está tudo pôs um jeitinho, teve quase uma hora lá. Botei do México, um negócio lá. Um troço que cola lá, o cabelo, como é que é? Gel, né? É gel. Como é que é, amor? O que você comprou para mim? Gel fixador? Hein? O que ela falou? Gel fixador. Ah, o fixador. Aí botei, estou lá conversando, aí ela passa, escangalho o cabelo. Aí o outro, o peitinho no bolso. Ela deu uma voltinha, foi lá em cima, quando voltou, escangalhou o cabelo. Aí eu fui lá, penteei o cabelo, etc. Essa coisa, o Gilmar que estava do lado, disse assim, o senhor não vai conseguir ficar com o cabelo, não, porque cada vez que a irmã Madeleine passa aquela escangalha o cabelo, eu digo, meu filho, ela pode fazer 1000 vezes, que coisa boa, eu vou pentear 1000 vezes. Quem entendeu? Muito bem. Vamos à frente. É quando as coisas terrestres ocupam o primeiro lugar, que é devido ao reino de Deus e à sua justiça. Então a vida do cristão é diferente. Tem que ser diferente. Principalmente no nosso coração. Torna a vida uma ofensa a Deus. Qualquer coisa que você põe no seu coração, que ocupa o lugar do Senhor, amados, ele fica do lado de fora batendo. Ele quer o primeiro lugar. Não há lugar para ele, está entendendo? E o outro adversário não, o opositor não. É ele que providencia tudo. É ele que, quando acontece um problema com um filho que está doente, está com problema, você vai a ele para resolver o seu problema. Quando acontece uma montanha, como o Salmo 121, que você vê, como é que eu vou romper isso aí? É tanta coisa, você ergue mais a cabeça, tira da terra e coloca no céu. De lá vem o livramento. Já passou da hora, hein? Isso aí não. Hoje eu já contei. É um caso sério, não tem jeito, não. Agora eu vou ler mesmo. Agora um pouquinho. Vou ler rápido.
Buscai o reino de Deus buscai antes o reino de Deus em primeiro lugar, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. O que reputamos como pecado grave, desprezar o convite do Senhor, preferindo as coisas transitórias deste mundo. Em João 2:11. 3 dias depois houve um casamento em Caná da Galileia. Olha o casamento, olha aí. Achando-se ali a mãe de Jesus. Jesus também foi convidado por seus discípulos para o casamento. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm mais vinho. Mas Jesus lhe disse: mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Então ela falou aos serventes, dizendo: fazem tudo o que ele vos disser. Estavam ali 6 talhas de pedra que os judeus usavam para as purificações, e cada uma levava 2 ou 3 metretas. Jesus lhes disse: enchei de água as talhas. Eles a encheram totalmente. Então lhes determinou: tirai, agora ele vai ao mestre-sala. Eles o fizeram. Tendo o mestre-sala provado a água transformada em vinho, não sabendo de onde viera, se bem que os serventes que haviam tirado a água. Chamou o noivo e lhe disse: todos costumavam pôr primeiro o bom vinho, enquanto já beberam fartamente, serve o inferior. Tu, porém, guardaste o bom vinho até agora. Com estes deu Jesus princípio aos seus sinais em Caná da Galileia, e manifestou a sua glória, e os seus discípulos creram nele. Aí vocês vão observar que ele permitiu o problema, para que pudessem colocar o Senhor, amado, não como um convidado. Essa é a verdade. Hoje se erra porque não se discerne o espírito da palavra. Eu escuto aqui: você tem um convidado na sua casa, você convida o convidado, ou você convida uma vida, você vai servir o convidado, ou o convidado vai te servir? Nós servimos ao convidado. Jesus não veio para ser servido, ele veio para servir. Ele foi apenas convidado, ele não podia ser convidado, ele tinha que ser o principal da festa. Essa é a verdade. Aí veio a falta. Ele que permitiu aquela falta, aquele problema, para entrar com a solução, para ter a atenção voltada para ele. Foi quando a Maria voltou-se para ele, quando ela saiu da frente e disse: olha, fazer tudo que ele mandar. Hoje é um movimento para botar Maria na frente, Jesus vai trás. Não, Jesus está na frente, no alto, no desespero. Essa é a verdade, nós temos que raciocinar. Muito bem, amado. Então o Senhor permite um problema. Nós temos que ter um cuidado nesse tempo do fim, para não nos perdermos nas bênçãos que recebemos. Quando o Senhor diz assim: o amor de quase todos ou de muitos se esfriará, ou mornar, e vocês podem analisar a palavra do Senhor, sempre se perdem numa bênção que receberam. Essa é a realidade. Aí o Senhor permite um problema, permite uma luta, permite algo, como uma disciplina, porque Ele ama. Porque quando acontece o problema, vai para uma cama, vai para o hospital, vai para isso, vai para aquilo, já recebeu a bênção, mas se dedicou mais à bênção do que a ele. Aí Ele permite, por amor, que ali vai conversar com ele, e às vezes ele até leva, ele ama e leva. Aí se cumpre a palavra: Deus se alegra na morte dos santos. Mas leva por quê? Porque antes já resolveu o problema, já deu a bênção, etc. E acabou. Você ficou aposentado, parou? Eu estou aposentado há 40 anos. Fui aposentado do serviço secular, da alta e do exército. Mas não da palavra de Deus. Estou aqui com 87 anos, falando que Jesus Cristo é o Senhor. Essa é a verdade. Faltas cometidas no casamento. Transferir a culpa quando erra. Sempre quando erra, você fala: não, mas eu errei por causa disso. Como se o erro justificasse o outro. O que justifica o erro na casa, na casa do servo de Deus, é o poder do sangue purificador de Jesus.
é o poder purificador do Espírito do sangue de Jesus. Aleluia. Quem está entendendo? Muito bem, não é do sangue do Espírito, porque o Espírito não tem sangue. É do Espírito do sangue. Quem está entendendo? Porque foi com o Espírito que se fez sangue. Na desencarnação, o sangue saiu e voltou para o Espírito. É o desencarnação. A palavra Jesus foi morto, sepultado, foi ressuscitado. Por quê? A carne ficou um outro tipo de carne, a do Espírito, sem o sangue está ali. Ficou ali. Entendeu? Então, quando o verbo veio, se fez carne, primeiro a palavra, depois o Espírito. Primeiro a carne, depois o sangue. Estão vendo a hora? Quando Jesus morreu, primeiro o Espírito. Saiu a vida, que é a vida da palavra. Primeiro o Espírito, depois a carne, depois a palavra. Ele está entendendo? É a ressurreição, é a reencarnação. Muito bem. Há de se entender que todos erram. Transferir a culpa quando erra, o que trouxe a maldição para o primeiro casal. Falou para Adão, apoiado. A Eva nem existia quando o Senhor falou para Adão, quando o Senhor criou Adão, depois é que o Senhor viu, depois de criar todas as coisas, falar com Adão. Aí ele transmite para Eva, e Eva que vai mandar uma conversa. Mandar uma conversa. O tempo humano, amados, o tempo humano passa. Tem o seu tempo, mas Jesus é todo o tempo, toda a eternidade. Essa verdade é primeiro é ele, sem ele nada. Nada me separa do amor de Deus. Aí vamos dar aquele slogan no final: haja! O que houver. Aconteça o que acontecer. Venha o que vier. Jesus está separado, está aqui. Amados, são 9h20. Eu estou apenas aqui na terceira folha no princípio. Vamos encerrar, mas eu prometo, permitindo o Senhor me der vida até lá, vamos continuar esse assunto. Tá bom? Mas eu queria só perguntar, alguém já recebeu alguma coisa nesse episódio, nessa introdução? Vai vir a próxima vez, se o Senhor permitir? Então tá bom, vamos encerrar, porque senão nós vamos aqui passar pela madrugada, porque, tem coisa aqui. Tem coisa aqui que não é brincadeira. Entra na minha, essa curiosidade é boa, eu quero saber. Depois, se quiser saber, deve entrar lá no livro. Mas sabe que no livro tem algo, né? Mas aqui vem sempre mais. Aleluia. Quem sentiu a presença do Senhor? Quem sentiu que já esse início deu para dar um toquezinho? Hein? Isso aí é deixar o reclamante. Não há de nada, o eu tem que morrer. Jesus tem que continuar vivo. Através da sua palavra, do seu Espírito. Fiquemos de pé. Oremos a Deus. A quem dessa vez eu vou pedir para fazer essa oração? Pastor Alberto, ora a Deus. Vamos orar. Senhor nosso Deus e Pai, te louvamos e te bendizemos, Senhor, pelo ensinamento dessa noite. Que essa palavra, meu Deus, possa edificar os lares, Senhor, os cônjuges, a família em si, Senhor, que é a oficina modeladora do caráter do homem. Com esta palavra, Senhor, que é viva e eficaz, que é, meu Deus, penetrante, mais penetrante do que espada afiada de 2 gumes, que vai entre as juntas e medulas,
que é apta para nos trazer discernimento, Senhor, entre as coisas do espírito e da alma. Louvamos o teu nome, Senhor, porque o Senhor usou o teu ungido para nos trazer esse discernimento através da palavra, para que possamos viver, Senhor, dias abençoados entre os casais, entre as famílias, para que os filhos sejam edificados, Senhor, na tua presença, e que o teu Espírito, Senhor, encontre lugar, para que, Senhor amado, o ego seja retirado do trono e a palavra do Senhor a pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo, dando-nos, Senhor amado, a bênção que necessitamos. Ser com teu ungido, dando a ele saúde, graça, poder e a revelação desta palavra. Continuar, Senhor amado, abençoando a tua igreja que está sobre os teus cuidados. Porque, Senhor, sabemos que muito em breve Ele vai nos apresentar ali como rebanho, Senhor, que possamos vigiar nesse tempo do fim, porque a tua palavra nos ensina que é para vigiar e orar, e que haja vigilância, Senhor, e não venhamos nos perder nas distrações deste tempo do fim. Quantos lares, Senhor, estão sendo destruídos por causa da distração, porque não tem olhado para o Senhor, não tem colocado o Senhor como primeiro lugar. Mas louvamos o teu nome, porque a tua palavra assim tem nos ensinado a buscar o Senhor em primeiro lugar. Abençoa o teu povo, Senhor, e fica conosco. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amados, vamos fazer o seguinte: quarta-feira que vem nós vamos continuar. Quem gostou da ideia, levante a mão. Então, quarta-feira que vem, vamos continuar esse estudo. Aí não vai ter mais aquela introdução, aquela coisa, vamos entrar no assunto mesmo, né? Ó Jesus, se não vier mais coisa. É isso aí. Que o Senhor nos abençoe, em nome de Jesus. E quem recebeu a graça? Quem foi abençoado? Aí você, se foi mesmo abençoado, volta para o seu irmão e diga assim: eu fui abençoado. E eu te abençoo, em nome de Jesus. Que bênção. Olha.